Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos à terceira aula da semana da Phalaenopsis. Hoje eu vou ensinar vocês como cultivar uma Phalaenopsis em tronquinho, como plantar uma Phalaenopsis em tronquinho. Lembrando que essa mesma metodologia serve para você que deseja plantar a sua Phalaenopsis em uma árvore. Então basta vocês assistirem toda a aula, seguir o passo a passo que vocês vão ver como é simples, como é fácil e como vocês podem conseguir realizar este desejo, essa vontade de estar cultivando orquídeas Phalaenopsis em troncos, em madeira, de uma forma super simples, super fácil, tá bom? Eu quero lembrar vocês que essas aulas da semana da Phalaenopsis só ficarão disponíveis para vocês assistirem aqui no YouTube por apenas 7 dias, ou seja, por apenas uma semana. Depois disso, essas aulas vão estar disponíveis lá no meu curso Como Cuidar de Orquídea.vip. Quero lembrar vocês que isso aqui é só um pouquinho, um resumo básico daquilo que tem lá no meu curso Como Cuidar de Orquídea.vip, que durante ainda esse mês das mães, nessa última semana, está com 20% de desconto para que você possa aprender todo o passo a passo de como cultivar diferentes tipos de orquídeas, não só a Phalaenopsis, mas bem como outras espécies, outros gêneros de orquídeas. Então corre, aproveita, porque 77,41% das vagas já foram preenchidas. Então aproveita, gente, porque faltam poucas vagas e o tempo está terminando para que você aproveite essa maravilhosa promoção, tá bom? Então vamos, gente, entender um pouco, né, das dúvidas que o pessoal tem em relação a cultivar Phalaenopsis em tronquinhos. A primeira coisa, muitas pessoas me perguntam: Fernando, como que eu faço para plantar uma Phalaenopsis em tronquinho? Como que eu faço para não machucar as raízes na hora que eu estou plantando? Eu posso plantar uma Phalaenopsis que está em flor em tronquinho? Qual a melhor forma de você estar amarrando ela no tronquinho, a melhor forma de posicioná-la ela em tronquinho? E ainda, né, as pessoas ainda têm muitas dúvidas referentes a como que eu faço para colocar aquela trouxinha de adubação ou fazer a adubação ou até mesmo a rega daquelas Phalaenopsis que foram plantadas nesse tipo de material, gente. Eu vou mostrar para vocês como é simples neste passo a passo que vocês vão ver a partir de agora. Então vamos lá, gente. Então aqui eu tenho um tronquinho, esse tronquinho aqui é de guabiroba. É uma madeira nativa aqui da minha região, muito fácil de ser encontrada e ela é ótima para a gente cultivar orquídeas de modo geral. A casca dela, ela não é tão rugosa, mas é uma madeira assim que ela fornece um bom desenvolvimento para a planta, não tem uma acidez alta, não prejudica o desenvolvimento das raízes e que vai muito bem, assim, demora bastante tempo se deteriorar se a gente não colocar a madeira em nenhum tipo de material que retenha muita umidade. Então, neste caso aqui, vai servir muito bem para a nossa utilização dessa metodologia que nós vamos fazer agora. Mas se você não tem, você pode plantar em tronquinho de café, em casca de peroba, em madeira de peroba, em madeira de ipê, você pode plantar em madeira de sanção, em nó de pinho, enfim, né? Toda madeira que tem uma boa resistência, que tem uma casca rugosa, que não solta, você pode utilizar para plantar. Não recomendo vocês plantarem em pinos ou em eucalipto. Não são madeiras muito boas para vocês plantarem Phalaenopsis ou outros tipos de orquídeas dessa forma, tá bom? Então usa uma madeira que seja nativa da sua região, analisando sempre a durabilidade da madeira para que vocês tenham o melhor resultado e o maior sucesso no cultivo de vocês, tá bom? Então aqui nós temos uma Phalaenopsis, né? Peguei essa daqui porque ela está terminando a floração, então a gente imita uma das dúvidas que o pessoal tem, referente se eu posso ou não plantar a Phalaenopsis com flores. Então vamos lá, gente, já vou esclarecendo conforme eu vou fazendo aqui o desenvasamento da planta, tá? Então aqui ela está envasada, essa planta ela está num material já que venceu a validade, a gente vai tirar aqui as estaquinhas, os tutores. E a primeira coisa que a gente faz é retirar ela do vaso, né? Ó, vejam só, o material já está em péssima qualidade, material não tão bom para cultivar orquídeas. E vejam que essa orquídea aqui, ó,
ela tem uma coisa no meio que é esse plug. Esse plug é péssimo, gente. Então sempre que a gente compra uma orquídea, elas vêm com esse material, porque é utilizado no cultivo lá nas grandes empresas, né, nas grandes fazendas de produção de Phalaenopsis, tá? Você vem, desenvasa ela, retira esse plug do miolinho aqui, porque senão retém muita umidade, acaba gerando fungo, acaba apodrecendo as raízes, e depois você faz essa limpeza. Fernando, precisa lavar, gente? Nem sempre precisa lavar. Olha só, as raízes estão saudáveis. Então não tem muitas raízes, mas elas estão saudáveis. Então não necessita a gente lavar. Por quê? Quando que nós devemos lavar? Quando o material está com um pH muito ácido, totalmente decomposto, e quando você observa que ele não desagrega, ele não desgruda das raízes da planta. Então, neste caso, nós temos que lavar e tirar o excesso. Mas é sempre bom que fique um pouco dessa sujeira, porque essa sujeira ela contém também fungos e bactérias benéficas para a planta. Então ajuda no desenvolvimento da planta, ela não vai começar do zero. Todo o processo, né, de desenvolvimento, aparecimento de fungos, de bactérias ali que trabalham em consonância com a planta, tá? Então neste caso você pode deixar um pouquinho a sujeirinha ali, vai sair um pouco com as regas, mas não tem problema, tá? Agora o que nós fazemos? Depois que a gente fez isso, nós vamos pegar o nosso material e vamos olhar a melhor forma de estar posicionando a nossa orquídea, tá? A melhor forma que nós desejamos colocar a nossa planta, sempre buscando a melhor forma para o desenvolvimento das raízes. Então, neste caso aqui, ó, vejam que tem uma espécie de um abaulamento, como se fosse uma leve curva. Então, neste caso aqui, é uma forma boa para a gente estar encaixando a planta e possibilitando, né, que as raízes se desenvolvam melhor. Então eu acoplei aqui esse material já pensando nisso, nesse cachepô, para que ela já pudesse crescer dessa forma, pensando nessa estrutura. Então a gente vai, uma das coisas, fazer o teste, né? O teste, a avaliação ali, né? Basicamente como fosse um test drive antes da gente começar a colocar a planta. Vai olhar a altura que a gente quer posicionar, sempre lembrando que as raízes não podem ficar lá embaixo, já saindo do tronquinho, então você tem que colocar numa altura considerável. Mais ou menos no meio, sempre buscar mais ou menos o meio, porque as raízes tendem a crescer para cima, para baixo, para o lado. Enfim, ela vai crescer para todas as direções. Em geral, buscando sempre a umidade e a fixação. Então a gente vai colocar mais ou menos aqui, ó, dessa forma. Fernando, por que dessa forma? Essa forma é a forma que ela vegeta na natureza. As Phalaenopsis, elas não vegetam assim na natureza, dessa forma. Por quê? Porque na natureza, no local onde elas vivem, tem muita umidade e é muito quente de modo geral. É bastante quente. Então, como existe muito micro-organismo nos habitats dela, se ela começa a acumular água quando chove, quando acaba, né, de certa forma serenando ou coisas assim, começa a acumular água nesses veios, nessa estrutura, nessa cavidade da folha, ela apodrece. Então acaba cozinhando ou apodrecendo por fungos. Então nós devemos sempre plantar a Phalaenopsis tombadinha, que é o jeito que ela melhor se desenvolve. Fica feio, Fernando? Não fica. Esteticamente fica maravilhoso, gente. Fica muito lindo. É só uma questão de você organizar bem a planta, tá bom? Vamos então agora utilizar quais materiais para plantar. Então, pensando que como a gente retirou ela do vaso, de um local onde ela estava tranquila, se desenvolvendo de certa forma bem, vamos imaginar assim, né? Ou não também, mas pensando que ela estava imaginando que ela estava se desenvolvendo bem, e a gente quer fazer a mudança dela, nós temos que entender que essa planta ela vai passar por estresse. Então ela vai sentir um estresse. Como ela está com floração, ela vai sentir um estresse em dobro, porque ela vai gastar energia para desenvolver raízes e para manter a floração ainda. Então, o que eu recomendo para vocês, gente? Que vocês venham e cortem a haste floral na base, tá? Corta uma, corta outra
sempre na diagonal. Retira. Ah, meu Deus, que dó da minha floração, esperei tanto tempo para ela florir e agora eu vou ter que cortar. Se você quiser replantar e não perder a planta, faça isso. Porque se ela tiver com uma floração muito forte, muito intensa, a tendência é que ela gaste energia para a floração, ela se desidrate e muitas vezes acabe murchando e morrendo. Então, a floração, neste caso, ela é um gasto de energia a mais para a planta. E como ela vai sofrer um pouco para enraizar, então é necessário que você faça realmente essa poda. Daqui 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano aproximadamente, dependendo do seu cultivo, ela vai te presentear com uma nova floração muito mais linda em um novo material muito mais apropriado para ela, entendeu? Coloca a canela ou um própolis para cingir, opa, coloquei um pouquinho demais aqui, para cingir o ferimento, tá? E agora nós vamos fazer o replantio. Aqui nós podemos utilizar o esfagno. O esfagno é um dos melhores materiais para manter um pouquinho mais úmido o local onde ela vai ser fixado. Fernando, mas eu não tenho esfagno, o que eu utilizo? Se você tiver uma buchinha vegetal dessas, vocês podem utilizar também, gente. Vocês podem fazer uso dessa buchinha vegetal, não tem problema nenhum. O único problema é que ela se deteriora um pouco mais rápido. Mas depois, conforme for se deteriorando, você vai e retira o excesso, retira o material que se decompôs ali e a planta vai ficar super bem. Uso aqui no meu cultivo, usei para plantar nobiliors, enfim, é muito bom, não tem problema, não junta fungo, enfim, né? Você pode utilizar com tranquilidade. Porém, antes de usar, sempre lembrar de molhar, umedecer, aí ela fica molinha, corta do tamanho que você quer, né? E aí você vai utilizar no plantio. Como eu tenho esfagno, eu vou plantar com esfagno, que é um material um pouco melhor. O meu esfagno, ele está embebecido em enraizador. Se você não tem enraizador, você pode utilizar aí um adubo que você utiliza no cultivo das suas orquídeas, apenas para manter já uma leve adubação, para que ela já vá sentindo esses nutrientes nesse novo ambiente e vá já se estimulando ao enraizamento. Primeira coisa que nós temos que pensar é na questão do enraizamento da planta para ela vir saudável. Então, vamos lá, gente, vamos posicionar a planta. É sempre bom ter mais de uma mão, mais de um par de mão, melhor dizendo. Não utilize muito esfagno. Esse meu esfagno ele não é tão bom em questão de limpeza. Ele é meio sujinho, veio com um pouco de grama. Se você tiver o chileno, tiver como utilizar o chileno, gente, eu recomendo, tá? Que é um esfagno melhor. Ele tem uma durabilidade melhor e ele também é mais limpo, mais bonito esteticamente, tá? Então a gente vai fazer uma pequena camadinha, bem fina mesmo, um cobertorzinho, na verdade uma caminha, né? Uma caminha bem pequena. Aqui a gente vem com as raízes, com a estrutura ali do caule e vai ajeitando, né? Vejam só como que a gente posicionou. Veja que ela tá caidinha para baixo, tá? Isso é muito importante. Então agora a gente vai fixar. Para a fixação nós vamos utilizar esse tipo de fitilho. Por que, Fernando, tão grosso? Vejam que as raízes das Phalaenopsis, elas são bem velamentosas, são bem grossas. Então, para a gente não machucar, até que ela se enraize, nós vamos utilizar esse material mais espesso, mais grosso, digamos assim, para que firme melhor e ao mesmo tempo não machuque as raízes. Eu posso utilizar o nylon, eu posso utilizar aquele fio de nylon ou outro material, mas sempre tomar cuidado para não cortar o velame da raiz, porque pode machucar a planta e aí você pode ter um efeito colateral, tá bom? Então a gente vai fazer agora esse processo. Então vou tirar aqui só para a gente cortar o material ali, para vocês entenderem. Vou cortar aqui a fita. Bom, já deixar todo ajeitado o material, né, num tamanho razoável, para que você não tenha que emendar depois. Então eu cortei grande, porque o excesso a gente corta. Agora se falta, daí a gente tem que emendar, fica esteticamente, né, não tão bonito. Então vamos lá, vamos colocar aqui o material. Novamente, vamos fixar a planta.
assim com os 2 dedos, dessa forma, olha só. Você vai segurando, como se fosse segurar um cigarro, gente, que é a analogia, né? Então você vem, vai passando a fita, esse fitilho, passa uma por baixo, sempre primeiro. Isso. Essa primeira passada, a gente vai passar para firmar só para dar aquela firmadinha, porque como eu estou fazendo sozinho, não tem outra pessoa me ajudando, ela tende a ficar não tão presa. O ideal, como eu falei, é você fazer em 2 pessoas, tá? E aí a gente vai ajeitando ela melhor conforme a gente vai vendo a necessidade de arrumar. Então vejam só, ó, aqui eu dei uma firmadinha nela, agora eu vou virar um pouquinho para o meu lado para que eu possa olhar também como que ela ficou esteticamente. Vou ornamentando as raízes, organizando as raízes para elas não ficarem sobrepostas. Isso é muito importante, que você vá fazendo com que as raízes já vão ficando espalhadas pelo tronco. Lembrando que para plantar Phalaenopsis o ideal é um tronquinho grande, gente, não muito pequeno, e também um pouco grosso, tá? Então aqui a gente vai colocar mais um pouquinho de esfagno. Não precisa cobrir a raiz, gente, deixa a raiz descoberta. Só coloca um pouquinho de esfagno para manter a umidade. E agora a gente vem aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, mas a gente vai apertar com força mesmo. Fernando, tem que colocar muita força, não vai machucar as raízes? Com esse material você não vai machucar as raízes. Vai impedir o fluxo de seiva de água? Não vai impedir o fluxo de seiva e de água. Pode apertar com toda a força que você tiver. Então a gente vem, firma bem, ó. Olha só como ela tá firminha, gente. Tá bem firminha ali. Amarra bem. Faz uns 2 nozinhos para garantir que o nó não afrouxe. E aí você vem e corta, tá? Simples assim. Fernando, terminou? Não, a gente vai ainda acomodar as demais raízes que estão soltas. Vejam só que ela está ainda solta. Esteticamente, claro que nas primeiras, até que a planta ainda se ornamente, se espalhe pelo tronco, ela vai ficar um pouquinho mais feia sim, gente. Mas depois que ela já se espalhar pelo tronco, que as raízes estiverem bonitinhas, você vem, corta esse fitilho, né? Você tira fora o excesso de esfagno e pronto, gente, ela vai ficar muito bonita. Ela vai se arranjar ali, vai crescer, vai ficar show de bola, gente. Vocês vão gostar. Se a madeira for bem resistente, aqui embaixo vocês podem colocar no acoplado, se vocês estiverem colocando no cachepô, ou enfim, se quiserem pendurar ela também, vocês podem colocar um pouquinho de esfagno embaixo, para ajudar a manter um pouco mais de umidade. Então o esfagno, ele vai, conforme ele vai evaporando a água dele, ele vai ajudando a hidratar a planta, tá? Então agora a gente vai colocar mais um pouquinho aqui, ó, só aqui embaixo, mais uma camadinha, bem pequena, e agora a gente vai firmar mais um pouquinho as raízes. Vamos firmando. Aqui eu já estou organizando a forma que eu quero que as raízes cresçam. Eu quero que elas vão crescendo basicamente enroladas no tronco, né? Então eu já vou puxando elas mais para o ladinho. Só tem que soltar um pouquinho mais aqui. E agora eu vou fixando. Vou virar aqui para vocês verem. Ó. Agora não precisa apertar tanto igual a gente tinha que apertar a planta em si, ali em cima no rizoma dela, no caule. Agora a gente vai apertar, mas não para judiar mesmo da planta para fixar. A gente vai fazer um aperto aqui para firmar as raízes, para que elas fiquem coladinhas, porque ela tem uma estrutura, essa estrutura velamentosa, ela tem como se fosse uma garrinha. E ela vai se agarrando no material. Então ela vai grudando nesse material e aí vai se fixando e se desenvolvendo. É isso que nós queremos que ela faça, tá? Então vejam só. Aqui a gente terminou. Lembram quando eu disse que faça sobrando? Aqui quase que não deu o tamanho.
quase que não deu. Só deu para fazer um nó. Então vejam só, ela ficou aqui, ó, super firme, não precisa tutorar, não precisa fazer nada. Por quê? Porque eu passei o fitilho por cima e passei por baixo, mantendo as raízes todas presas. Então tá perfeito, gente. Aqui está ótimo. Eu posso plantar mais de uma. Se eu quiser plantar uma, duas, três, dependendo do tamanho aqui, ó. Aqui tinha a possibilidade de eu plantar pelo menos umas 3 plantas. Dá para fazer um arranjo espetacular. O que é importante é só você saber depois aonde que você vai posicionar. Se ela vai ficar assim, suspensa, dá para você colocar várias. Agora, se ela vai encostar na tela, por exemplo, aí você já tem que tomar um pouco de cuidado, tá bom? Porque senão você pensa numa coisa, né? Coloca as Phalaenopsis todas ali grudadinhas e depois na hora de você colocar perto da tela, né, fica a planta ali esmagada. Então não dá para fazer isso, tá? E tem que pensar na questão da luminosidade. Fernando, como que eu faço agora para cuidar dessa Phalaenopsis que foi recém-plantada, transplantada, na verdade, para o tronquinho? Gente, agora que vem os cuidados mais importantes. Você precisa manter uma umidade contínua dentro do seu espaço, dentro do seu orquidário, da sua varanda, do seu ambiente. Como que você faz isso? Sempre regando o chão, deixando panos úmidos, embebecidos perto dela. Você pode colocar outras plantas como lírios, samambaias, bromélias, que retêm mais umidade, que exalam, ou melhor, que evapotranspiram essa umidade, deixando o ambiente mais úmido. Então é importante também que você faça regas contínuas. Como a gente plantou ela no tronquinho com pouco esfagno, para que ela se agarre no tronquinho, então nós vamos fazer regas praticamente todos os dias, seguindo as condições climáticas da minha região e sempre observando a planta. Então nós vamos regar basicamente diariamente, pelo menos 1 a 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. Tá? 5, 6 horas da tarde já dá para fazer a rega, o clima já está mais ameno e aí você já pode repetir a rega, que ela vai ter umidade para ela conseguir enraizar. Então, como não tem, olha só, gente, isso aqui é importante, é diferente do cultivo em vaso. Como aqui ela não tem um material que retenha muita umidade, que é o substrato de pinos, enfim, né, do que você está cultivando em vaso, nós temos que tomar mais cuidado com a rega. Regar de forma contínua, constante, às vezes 2, às vezes 3 vezes, dependendo do seu clima. Em climas secos, regar bem mais. Sempre você vai ter o mesmo cuidado que as vandas. Simples assim. Mesmo cuidado que as vandas que têm raízes aéreas. Então vai regar várias vezes para que mantenha a planta hidratada e, consequentemente, ela consiga enraizar. Quando você perceber que as raízes estão soltando, que ela solta aquela pontinha, aí sim você tem que manter mais umidade ambiente para que aquela pontinha, a coifa ali, ela não se retraia e sim possa crescer grudando em todo o tronco, em toda a madeira, tá bom? Então, regas constante, adubação. A adubação você pode fazer semanalmente com enraizador, doses pequenas, homeopáticas, ou quinzenalmente com doses completas, tá? A adubação deve ser feita tanto na folha, quanto em raízes, quanto na madeira, no tronco. Sempre fazer a adubação em toda a estrutura. Beleza, gente? Isso é super importante. Usar adubos de enraizamento, adubo de manutenção, de preferência adubo que seja rico em macros e micronutrientes, tá bom? Sempre fazer uso de macros e micronutrientes, porque agora ela vai precisar desses macros e micronutrientes para conseguir se desenvolver. Se você quer fazer a adubação com trouxinha, com bocache, osmocote, enfim, aquelas bolinhas, você pode fazer essa trouxinha e aí amarrar. Fernando, aonde que eu amarro? Embaixo? Não, gente, você não vai amarrar embaixo, porque senão, quando você umedecer, molhar a trouxinha, o adubo, os minerais não vão atingir a planta. Então você vai colocar em cima a trouxinha, porque assim quando você molhar, né, quando você umedecer,
a planta e a trouxinha começar a disponibilizar os nutrientes, né? Esses nutrientes vão ser lixiviados, vão ser levados para as raízes da sua Phalaenopsis. Então, assim que a gente vai fazer. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Neste caso, vou utilizar uma linha de nylon, ela é 0,20 para esconder bem a trouxinha. Vou cortar um tamanho razoável. Vou vir aqui, vou amarrar a trouxinha, né? Vou fazer um nozinho. Dividir o fio ao meio, venho, amarro, faço um nó simples e venho aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Bem em cima mesmo. Por quê? Porque esse mineral, ele só tem função se ele entra em contato com a raiz. Esse adubo, ele só vai funcionar se ele entrar em contato com a raiz. Se não entrar em contato com a raiz, não vai funcionar. Entenderam? Então, por isso que a gente faz assim. Fiz os nós, cortei o excesso. Aqui vou cortar o excesso também. E pronto, gente. Terminamos o plantio de nossa Phalaenopsis. Ficou perfeito, gente. Por que ficou perfeito? Porque a planta ficou bem fixa, ela está no material adequado, ela está com um pouco de esfagno para ajudar na umidade, ela já tem a cápsulazinha de adubo aqui e agora só tenho que manter a umidade, né? Manter a umidade, as regas constantes, que o sucesso com certeza vai vir no cultivo dessa forma. Então, lembrando, gente, que somente essa semana, durante 7 dias apenas, essas aulas estarão disponíveis para que você possa aproveitar, divulgar com os seus familiares, com amigos, enfim, com aquelas pessoas que têm dificuldade no cultivo das Phalaenopsis. E aí, se você quiser participar do curso, aprender todo o passo a passo com relação à questão de rega, luminosidade, adubação, pragas, enfim, todo o manejo que vocês precisam ter com relação ao cultivo das mais diferentes espécies, aproveita e acessa o curso Como Cuidar de Orquídea.vip, que está com 20% de promoção. O link vai ficar abaixo do vídeo para vocês aproveitarem ainda essa promoção com 20% de desconto. Menos de R$2 por dia para você participar desse maravilhoso programa de cultivo de orquídeas, gente. Quero lembrar ainda que na próxima aula nós vamos aprender como realizar o cultivo de Phalaenopsis em semidroponia. Então espero vocês lá. Um grande abraço e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!